Eu avisei, mas você não quis me ouvir. Já dizia o grande Cartola: ouça-me bem, o mundo é um moinho. E você está cavando o abismo com os seus pés. Aqueles que acreditaram efetivamente em mais um conto do vigário de Luiz Inácio é que eu destino este vídeo, não como um julgamento ao outro, como algo para jogar na cara do outro, para simplesmente dizer a você que eu sou melhor que você, que eu sou mais lúcido que você, porque eu não preciso disso. Mas simplesmente para fazer com que a verdade se estabeleça nesse país. Mas eu vou fazer isso só depois da vinheta. Pois bem, meus compatriotas, antes de mais nada, eu peço humildemente que você deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal se ainda você não se inscreveu, acione o sininho das notificações, porque aqui no canal Falando de História, nós temos conteúdos de história, de uma história do tempo passado, muito longe, mas do tempo presente, como hoje, como este conteúdo. Eu quero relatar a você, minha irmã, meu irmão, uma situação que me incomoda muito. Em 2002, ou seja, há 21 anos atrás, na verdade ainda 20, porque vai completar isso em dezembro, 21 anos, mas enfim, quase há 21 anos, no final do ano agora, eu li um documento chamado Carta ao Povo Brasileiro. E quando eu li essa carta ao povo brasileiro, eu me senti enganado. Porque naquele ano de 2002, eu votei no Lula para dizer não ao PSDB, para dizer não à política econômica de Fernando Henrique. E o que aconteceu? Ele se juntou com aqueles que ele se dizia inimigo. No governo Lula Leonel de Moura Brizola ficou de escanteio. O mesmo que muitos petistas hoje adoram e dizem que Brizola era um líder e tal, mas quando vivo, Brizola foi escorraçado. Como escorraçaram o Luiz Carlos Prestes também. Depois eles fazem homenagens póstumas, que é típico de quem é cínico por natureza. E aí, meus caros, o Brizola não fez parte do governo Lula, não. Mas quem estava lá com o Lula, o MDB. O MDB do Sarney, do Jucá, do Renan e de outras figuras. Então, meus caros, quando a gente vê a política econômica sendo mantida por Fernando Henrique Cardoso, eu vi que o PT falava de uma esquerda e fala que é uma esquerda, mas não é uma esquerda genuína, é uma esquerda falaciosa, é uma esquerda que sabe muito bem mentir. Ela não é a mesma esquerda que a gente tem como essência, porque ela não é essencialmente de esquerda. Inclusive, ela continua o projeto neoliberal. E a corrupção, que tanto era combatido no período do Fernando Henrique, ampliou, e aí vieram o mensalão. Depois veio o petrolão. Vieram as obras megalomaníacas da Copa do Mundo. E quem não se lembra do Ronaldo dizendo que ele não estava preocupado em construir escolas ou hospitais,
Ele estava preocupado em construir estádios, né? E aí nós temos hoje estádios construídos para a Copa do Mundo, que hoje estão se tornando um verdadeiro elefante branco. Obras inacabadas, como no Rio de Janeiro, de infraestrutura, que até hoje não saíram do papel. E fora outras tantas coisas absurdas que aconteceram. Quando nós resgatamos isto, muitos vão dizer que nós somos recalcados, que nós somos invejosos. Não. Eu não tenho inveja nenhuma de Lula, porque Lula hoje é um fantoche do rentismo. O mesmo rentismo que financia o Centrão fisiológico mantido pelo rentismo, que obriga o Lula a ser somente um elemento decorativo. E Lula não tem força moral para combater nada. Ele não consegue nem demitir um ministro. Por quê? Porque não tem capacidade moral para fazer isto. Este é Luiz Inácio Lula da Silva, o maior engodo da política nacional. Eu diria que juntamente com Carlos Lacerda, Lula é, sem dúvida nenhuma, o maior engodo eleitoral da nossa história política. E digo isso com muita tranquilidade. Sabem por quê, meus caros? Porque Lula fala em nome dos pobres, mas janta com a Faria Lima. Fala em nome dos pobres, mas janta com aqueles e se comporta como aqueles que dizem coisas que não são aquilo que eles sentem. O PT fala em transformação, fala em democracia, mas não aceita nenhuma crítica ao seu modus operandi, porque quando nós apontamos essas críticas, nós somos fascistas. O PT se interessa muito mais hoje em criar uma linguagem neutra do que de fato se preocupar com o essencial. Porque hoje o preço do óleo de cozinha está em torno de 8, 9, 10 reais. A carne essencial não é a picanha não, está cara. O combustível, que é o insumo principal de toda economia, está aumentando. E as promessas de Lula estão se esvaindo, mostrando que ele mentiu para o povo brasileiro, como ele sempre fez. Nós avisamos, eu avisei, mas o louco é Ciro. Ciro Gomes foi louco. Ciro Gomes foi louco, Ciro Gomes foi ressentido. Ciro Gomes é a linha auxiliar do Bolsonaro, quando na verdade a linha auxiliar do Bolsonaro são vocês, hipócritas de vermelho, que se dizem civilizados e tentaram assassinar Ciro Gomes naquele ato contra Bolsonaro. Lula se diz contra Bolsonaro, mas não foi em nenhum ato contra Jair. Sequer assinou um único pedido de impeachment. E tem mais, ele mantém gente como Campos Neto no Banco Central. Por quê? Porque é assim que o PT fala. O PT tem somente símbolos, gestos, mas não tem a essência. E quando nós apontamos isto, aí nós somos fascistas. A democracia, na visão petista, é aquela em que somente é válida a opinião de Lula. E como rebanho a qual eles chamam também os bolsonaristas, mas eles agem também da mesma maneira, só é válido tudo aquilo que o Lula fala. E só eles é que são os donos exclusivos da verdade. Se isso não contribui com o fascismo, se isso não é uma atitude fascista, o que é então? Que democracia é essa? Que governo progressista é este que não consegue tirar um ministro
porque falta envergadura moral para Lula. Falta capacidade de Lula, porque Lula disse que não tinha e não sabia como gerar empregos. Ele disse isto. Lula vendeu uma ilusão. E essa ilusão, como no deserto, onde você tem uma miragem, você vê aquilo, quando chega lá e vai ver somente grãos. Vai só ver grãos de areia. Lula vendeu uma miragem de um Brasil que não existe, porque só existe numa realidade paralela daqueles a quem o fanatismo político tirou a noção da realidade. Enquanto não debatermos isto, enquanto nós não debatermos as coisas essenciais, não tem como. Aí a resposta, para aqueles que caminham no caminho do identitarismo barato, de uma esquerda que se preocupa com minúcias desimportantes e que está nem aí para a vida do trabalhador espoliado. Por quê? Porque ela faz do trabalhador espoliado e despolitizado seu degrau para ascender nos seus projetos políticos pessoais. Eu minto no que eu estou falando? Se eu mentir, aponte aqui nos comentários. E aí, o que você me diz? Porque eu disse lá atrás, não tão pouco tempo, mas já há um tempinho, que o amor ao Lula iria durar 6 meses. Nós já estamos no terceiro mês, entrando no terceiro mês do governo Lula. E parece que o encanto já está indo embora antes mesmo do planejado. Por quê? Porque Lula é uma continuação do governo Bolsonaro, a qual ele se diz ser contra. Mas, no fundo, são parceiros que encenam para o povo que são adversários. Quando, na verdade, quando as luzes são desligadas e as cortinas se fecham, como bons atores que são, eles se congratulam e se abraçam e dizem, eles podem nos chamar de palhaços, quando na verdade nós é que fazemos os que estão em nossa volta de palhaços e dão gargalhadas, tanto Jair como Lula. 2 covardes, 2 mentirosos, 2 incompetentes, 2 frouxos, 2 nada na história política brasileira. Esta é a minha opinião. E quem não gostar, paciência. Mas isso eu quero registrar. E eu tenho orgulho de manter a minha posição há 21 anos intacta. Viva Brizola, viva Plínio de Arruda Sampaio, Chico de Oliveira, Heloísa Helena. Viva aqueles que não fizeram como Randolfo Rodrigues, que se venderam não por 30 moedas, mas por muito menos. E os teus choros, os teus lamentos, senhor Eduardo Moreira, não me comovem 1 milésimo de centímetro, nada, porque você tem o que merece. Quem bota escorpião do bolso está pedindo para ser picado.